E a ervinha do Satanás? Opa. Agora é com o Julião. Opa. Ela ajuda a você ser um maromba de sucesso ou atrapalha? Qual que é a real? Tudo depende de como que você usa, né, cara? Essa é uma questão muito particular das pessoas. E tem muita gente que faz um mau uso, né? Então, entre remédio e veneno, o que diferencia é a quantidade. Total. Então, tudo que é excesso realmente te tira de si, né? E não traz benefício algum. Mas é uma atividade bastante comum no nosso cenário. Pra mim faz sentido, pra mim parece complementar, entendeu? Sim, porque também tem ação analgésica. Você tem muita dor muscular, porque você Exato. treina Ajuda muito. ajuda- A maconha, ela dá uma... Ajuda a relaxar no sono, ajuda a trazer apetite para quem precisa comer. Então, eu imagino, ajuda isso mesmo? Sim. Você, tipo, tem momentos assim, cara, não tô com fome, não consigo comer. Você vai lá dar dois tapinhos. Hoje ainda que entra uma questão que é muito diferente, né? Hoje com o acesso que você tem, você consegue o componente adequado para a situação. Então tem pessoas que usam para sono, né? Que não podem ter apetite. E tem pessoas que usam para apetite para manter Dá pra você pegar um... sativa e... A sativa não dá apetite? Você vai ter a sativa e a índica, né? Mas eu sempre senti que as duas dão apetite, assim, pra mim, assim. A índica E apetite pro doce, né? Por isso você pegou Pro a caixinha doce, benta. cara. Eu sempre fui meio doçólatra, tá ligado? Mas você também sempre foi maconheiro. Não, Então uma coisa puxa a outra. eu comecei a fumar maconha velho, na verdade, com 24 anos. Sim. 24. É. Mas quanto de pressão já entrou nessa mente também, não Quantos de lá PSI? pra cá, não tenho noção de gramagem, né? Porque Agora é eu muita descontei coisa. toda a época que eu não fumava, com certeza. Eu fumei 3 vezes mais que uma pessoa normal, eu acho. Tipo, eu fumo todo dia, tá ligado? Eu não sei o quanto você usa, não sei. O Júlio? É. Ó, a briga é boa entre você e ele, viu? É? Porra. Eu sou um modo antigo, né, cara? Comecei com 16 anos. Com 16 aí você nunca parou? Sempre foi? Nunca, sempre. Agora uma coisa eu questiono. Pô, pior que você parece bem mais rápido que eu da cabeça. Agora uma coisa eu questiono. Falar que a erva atrapalha a memória. Cara, o Júlio tem uma memória absurda. Absurda. Eu guardo bastante coisa. Ele lembra de coisas e detalhes do nosso esporte, de atletas que foram referência. Cara, ele lembra o lugar, o país de origem, o sobrenome do cara. O cara é do leste europeu. Fulano de tal, sobrenome fulano, ganhou. Aqui, na verdade, memória quando absurda. você gosta do assunto, você vai se aprofundando e acaba conhecendo um ou outro. Eu gosto de estudar a história do esporte, então é uma coisa que eu sempre busquei me especializar como eu tenho uma frequência de ficar vendo, me atualizando, aí se torna meio que instintivo você lembrar, né, dos nomes dos atletas, da época e da competição que eles disputaram. Pô, mas é difícil, cara. Eu não lembro de porra nenhuma, se você me perguntar. Eu gosto muito. Então pega o Mas fornecedor do Júlio que é então, melhor, mas o que entendeu? acontece, cara? A principal que eu acho que é aí que tá o diferencial é que ela te leva para um estágio de concentração onde você melhora a performance. Então, eu sinto que eu foco mais, me ajuda a Exato, focar. Ajuda no foco. Sim. Então isso é a parte principal. Porque me tira uma ansiedade, assim, me ajuda a desconectar daquele buzz que tem na minha cabeça, eu fico mais... É essa a sensação que eu tenho A que fazer. sintonia adequada para o que você quer fazer. Sim. É exatamente isso. Então, assim, quando você consegue chegar nesse estágio, ter autocontrole, continuar suas atividades, não deixar de trabalhar, não atrapalhar a vida de ninguém, tudo certo. Sendo saudável. Exato. Cada um... Até porque o que acontece? O nosso meio, né? Ele também é um meio que é muito marginalizado com relação ao uso de substâncias, né? Então o fisiculturismo sempre foi o bandido dessa história. Apesar de não sermos a categoria que tem o uso mais frequente de substâncias dopantes. E isso não são só relacionados a esteroides. Então você tem esteroides, analgésicos, inibidores. Diuréticos, né? Diuréticos, são várias categorias que estão inclusas dentro do doping que te caracterizam uma suspensão de até 2 anos ou mais dentro da modalidade que tem controle. Entendi. A nossa modalidade no profissional não existe controle, assim como na NBA é também lá Da cannabis. Exato, a cannabis lá, ela é realmente... total... Porque não é algo que realmente vai fazer um efeito que você vai sair além dos outros atletas num nível absurdo. Não, muscular, e chegou numa situação que, sendo bem sincero, se eles fizessem o doping, não iria ter jogo.
a maioria dos A atletas... maioria deles é usuário. Então, eles não tinham outra opção a não ser legalizar, porque os estados lá também têm essa visão. Estão legalizando agora Exato. lá, né? Então, a lei lá permite. Se a lei permite, por que não o esporte vai permitir também? Faz todo sentido. Entendeu? Então, é uma questão de crescimento. Eu acredito que aqui a gente não tem essa condição hoje. Infelizmente, a gente não tem esse preparo. Aqui é um país onde precisa ainda... Tem muitas leis que tem que passar Exato, e a sociedade tem que se nesse nível. conscientizar e tal. É uma merda, né? Nesse Exato. sentido. É. Como sempre, eu acho que a gente tá meio atrasado aí nessas questões em relação ao mundo, né? Bom, mas é legal, é legal saber que, tipo, né? Inclusive, eu fico pensando se existe um contraponto que o exercício faz aos malefícios da cannabis. Porque ela existe, né? Os malefícios da cannabis, eles são presentes. Existem os colaterais. Como Com qualquer certeza. substância. Ele te deixa um pouco mais letárgico, Sim. ele deixa você um pouco mais lento nas suas reações e tudo mais. Eu fico imaginando se o esporte, se o exercício físico não ajuda a mitigar essas coisas. Porque, por exemplo, a diferença de... Então, mas aí que tá. Se você tem uma pessoa com crise de ansiedade, essa pessoa é a pessoa indicada para fazer esse uso. Sim, sim. Entendeu? Então é tratado como medicamento dessa forma. Uhum. E é esse o problema. Aqui não existe essa forma ainda. Agora que está sendo introduzido o CBD, mas é uma coisa que ainda é uma pequena célula. Pode crer. A gente ainda está com uma lei que é muito fechada com relação à introdução dessa substância que beneficiaria uma parcela muito grande da nossa população que precisa para dormir melhor, que precisa para conseguir controlar os colaterais de alguma doença degenerativa. Então, são várias prós que você tem em cima da substância, mas uma legislação que ainda está atrasada e que precisa de uma atualização para poder permitir o acesso mais fácil. Existe hoje um acesso, mas ele é muito restrito. Se esse acesso fosse mais fácil, a gente teria muito mais controle e muita gente conseguiria controlar a insônia sem ter que usar um tarja preta, né? Exatamente, isso que a galera às vezes falha em entender, que existem muitos outros remédios aí que têm efeitos colaterais piores, mas eles são legais. Exato. E eles têm a mesma função que poderia ter um canabidiol, entendeu? Isso. E a gente só tá tendo um limite desnecessário, burocrático, na saúde das pessoas. Inclusive lá nos Estados Unidos eles estavam tendo uma crise muito forte de opioides, que eram aqueles remédios de analgésicos Sim, mesmo. pesado, analgésico pesado. Sim. Mas essa entra numa questão que é política, né? As indústrias farmacêuticas também começam a perder um mercado que é muito grande. Então não é tão interessante para eles uma liberação dentro da Anvisa de uma substância que teoricamente iria inibir as vendas de certos medicamentos. Com E certeza. é um bagulho Júlio que tem é toda só a razão. você plantar aqui que nasce. Mas isso para a indústria farmacêutica é uma dificuldade. É péssimo. É péssimo. Fala, peraí, eu vou ter que trabalhar com uma plantação disso, cara. Através de síntese orgânica, eu consigo fazer esse princípio ativo num reator. Verdade? Não dependo de um elemento natural. Fala assim, não, deixa isso para lá. A indústria farmacêutica, ela faz o que ela quiser. Por exemplo, é muito mais fácil você produzir um coquetel antirretroviral ou você descobrir, estudar e investir para uma vacina da cura da AIDS? Que vai te trazer mais lucro. Cara, O se que vai te você trazer mais lucro é o tratamento Não, perene. É o AZT. que vai te manter vivo e que vai te manter por um longo período. Esse tratamento é um tratamento caro. Muitas pessoas não sabem porque quem tem problema, quem é soro positivo, ele geralmente recorre ao governo. E o governo subsidia esse tratamento, mas é um tratamento muito caro. E o Brasil é o único no mundo que tem esse tratamento gratuito. Pô, da hora demais isso, né? É um tratamento muito caro. E é um tratamento pro resto da vida. Ou seja, é a garantia da venda daquele medicamento pro resto da vida. O indivíduo tem 30 anos, ele vai viver até os 75, 80, ótimo. Então você vai ser meu cliente por 40 anos. Aí imagina um cliente como o Brasil. Quanto que não consome desse medicamento? Na verdade, então o governo tá dando uma grana fodida todos os meses, A indústria anos. farmacêutica domina o mundo, acho que mais que a indústria bélica, Renato. Cara, olha, a indústria farmacêutica, pelo volume de consumo, eu também acho, mais do que a indústria automotiva. É que você tem que, se for comparar as diferenças das indústrias, né? O poder da indústria bélica é diferenciado no sentido que ele mexe com territórios. o Poder, caralho. mas e o faturamento? É, imagina a as gente tá falando de indústrias, números. imagina Sim, as sim. indústrias que descobriram
que desenvolveram a vacina do Covid. Hoje em dia elas Hoje Elas não são dão as mais conta, caras do não dão mundo. conta. Sim. Imagina, Com certeza. vacinar o planeta inteiro. Ou seja, tem 2, 3, 4, 5 empresas, por exemplo, produzindo. Cara, É uma demanda global, universal. o planeta vai usar meu produto. Acabou aí, a empresa estourou aí. Acabou. Acabou.